Você certamente já ouviu falar em transtorno bipolar, provavelmente já ouviu falar que é uma doença de humor, um transtorno do humor, um quadro que acontece com fases de depressão, mas também com fases de aceleração, por exemplo, com euforia, né? Mas claro que existe muita dúvida sobre esse assunto e eu vim aqui explicar como que a gente faz o diagnóstico e também como que a gente diferencia os dois principais tipos de transtorno bipolar. Vamos falar também, claro, de como a gente identifica os padrões de mania ou hipomania, o que significa isso, como que a gente interpreta os sintomas, os sinais que os pacientes apresentam durante esses quadros, né, que são chamados fases, mas que o leigo identifica como um surto, muitas vezes. Sou Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela USP. Esse aqui é o meu canal em que falamos de psiquiatria, de saúde mental. Também gostamos de falar dos diagnósticos, da psicopatologia, como que a gente identifica os principais quadros clínicos. Hoje vamos falar do transtorno de humor bipolar, ou se você preferir o nome TAB, transtorno afetivo bipolar, um nome um pouquinho mais antigo que a gente usava alguns anos atrás. Na verdade, o transtorno de humor bipolar nada mais é do que um transtorno de humor, como é também a depressão. No entanto, ele é considerado um transtorno de humor mais grave porque ele tem uma complexidade maior em termos de fases. Enquanto na depressão, todos sabem, existe uma redução da energia, uma depressão do humor, uma redução das atividades, no transtorno bipolar, além destas fases depressivas, ocorrem também fases em que o inverso se manifesta. A pessoa tende a ter uma alteração do humor na direção contrária. É aquela percepção de que a energia que estava faltando na depressão se torna excessiva. O pensamento lentificado da depressão pode se tornar acelerado. Aquela pessoa sem nenhuma autoestima, triste, que se sente a pior pessoa do mundo, pode se sentir a melhor do mundo quando vai para a fase de euforia. E aqui, quando a gente fala fase de euforia, a gente está falando de um intervalo de tempo que pode ser bastante variável, é verdade, mas que não é baseado em circunstâncias momentâneas, né? Porque aí a gente pensaria muito mais numa questão de personalidade. Aqui a pessoa tem um modo de ser, tem uma forma de se comportar, mas após o desencadeamento do quadro e apenas nestas fases específicas, ela irá se comportar de uma maneira diferente. Ou seja, ela tem uma maneira de pensar, ela tem uma forma de se vestir, ela tem a autoestima dela do jeito que ela é. E na depressão isso muda. Na fase de aceleração, vamos chamar assim, depois a gente vai explicar quais são, né, a hipomania, a mania que eu vou explicar para vocês. Existe exatamente um comportamento de exacerbação. Uma pessoa mais cautelosa, que sempre foi assim, se torna menos cautelosa, se coloca em riscos, por exemplo. Ou seja, a gente não está dizendo que a pessoa é bipolar. A pessoa nunca é bipolar. A pessoa tem sua personalidade, né? Mas uma pessoa pode ser portadora de um transtorno de humor, né? E naquele momento ela vai ter uma mudança de seu comportamento, claro. Muito antes do comportamento, os pensamentos vão mudar, ela vai ter alterações da forma do pensamento, do fluxo do pensamento, né? O ritmo como o pensamento acontece. Muitas vezes o psiquiatra que já tem experiência em psicopatologia, ele já reconhece aquele padrão, fuga de ideia, a pessoa que tem uma ideia que se perde rapidamente, a aceleração, o ritmo, a logorreia, ele já identifica o quadro imediatamente, só de olhar para o paciente, como reconhecimento de padrão. Mas existem alguns critérios de diagnósticos que servem para a gente poder, inclusive, estudar o caso de um paciente que naquele momento não está em surto, que teve lá atrás um quadro, o surto que eu digo aqui, fase, né? Também pode ser chamada de surto, a gente prefere esse nome para psicose, mas em geral a gente usa o termo fase, que é o mais correto para explicar as fases de humor, embora também possa existir um surto psicótico na fase de mania, quando existe uma mania psicótica, né? Bom, mas se temos as fases de depressão, de hipomania, né? Já vou adiantar que é quando o humor está exacerbado, mas nem tanto, e a fase de mania, a gente pode dizer que é uma mania franca, né? Que é
perfeitamente reconhecível. Mania franca significa mania, é uma maneira redundante da gente expressar, mas de fato é quando a gente quer dizer que é uma mania inequívoca, né? Que não tem dúvida nenhuma de que é de fato aquele quadro clínico realmente impactante, que o paciente fica disfuncional. Mas entre essas fases de mania, de hipomania, de depressão, existe uma fase de normalidade, muitas vezes até sem remédio. O paciente antes do tratamento pode estar numa fase de normalidade, inclusive por algum tempo, né? E isso vai mudando com o passar dos meses, das semanas. Imagina que essa fase a gente chama de eutimia, a fase eutímica, né? O humor está eutímico, está normal, a pessoa está dentro do seu psiquismo habitual, esperado, de acordo com o seu temperamento, de acordo com o seu caráter. E dessa maneira ele pode permanecer por muito tempo se ele estiver usando estabilizadores de humor, assim, esperado, né? Quando a gente faz um tratamento, manter o paciente numa fase de eutimia, numa fase de estabilidade de humor. Já vou adiantar para vocês aqui que o transtorno bipolar tipo 1 é mais grave que o tipo 2. E o transtorno bipolar tipo 1 é considerado aquele em que acontecem fases de mania, né? A pessoa tem um episódio de aceleração muito disfuncional, vou explicar um pouco mais adiante. Quando existe um episódio de aceleração, de aumento de autoestima, vou explicar os critérios mais à frente, mas a pessoa ainda tem uma certa funcionalidade, não é aquele caso ainda de internação, não é aquele caso que você pensaria que o paciente corre um risco iminente, mas claro que pode trazer já alguns prejuízos, a gente fala que é uma hipomania, uma versão mais branda dessa mania, dessa aceleração, né? Do mesmo jeito que a depressão tem aquela fase bem profunda, né? E pode ter uma fase um pouco mais leve, a mania também a gente usa dessa forma, é que para depressão a gente não fala, né? Hipodepressão ou depressão maior, não existe essa terminologia, né? Existem até outros termos que a gente pode explicar em outros vídeos, mas não dessa forma. Aqui o significado seria aproximadamente esse: um quadro de aceleração um pouco mais discreto e que permite maior funcionalidade. O paciente ainda controla muito bem a situação quando está em hipomania, na maioria das vezes. Então, voltando ao raciocínio do diagnóstico do TAB tipo 1, TAB tipo 2, TAB tipo 1 é aquele que já teve um episódio de mania. O TAB tipo 2 é aquele que só teve episódios de hipomania. Se ele teve vários episódios de hipomania e ele é considerado um transtorno afetivo bipolar, um TAB tipo 2, quando ele tiver um episódio de mania, se ele vier a ter, ele muda para transtorno afetivo bipolar tipo 1. Tá? Da mesma forma, uma pessoa que tem uma depressão unipolar, que a gente fala, né, uma depressão maior, se você preferir, uma depressão comum, se ela vier a ter uma hipomania, ela deixa de ser considerado o diagnóstico apenas de uma depressão. Ela vai ser considerada o quadro de transtorno bipolar porque ela teve a mania, né? Ou o tipo 1 ou tipo 2 tendo hipomania ou uma mania completa, né? Então, em resumo, com o passar do tempo, o indivíduo ele pode ser alçado a uma categoria de maior gravidade, mas ele nunca volta. Quando o paciente apresenta um episódio mais grave, ele não vai voltar depois, mesmo que passe muitos anos, para o diagnóstico anterior. Então, uma vez que foi feita com critério, de maneira rigorosa, um diagnóstico bem estabelecido de mania, ele nunca volta a ser uma depressão unipolar, mesmo que se passe muito tempo. A gente pode dizer que é um transtorno bipolar em fase depressiva, mas não uma depressão unipolar. Da mesma forma, né, o paciente que tinha hipomania, quando ele vira para uma fase de mania, por exemplo, se isso acontece, nem sempre, claro, mas se isso vier acontecer, ele nunca deixa de ser TAB tipo 1, por mais que passe muito tempo e, enfim, ele só tenha hipomania por muitos anos, ele não vai regredir para TAB tipo 2. Ele será, então, considerado um transtorno afetivo bipolar tipo 1 ou transtorno de humor bipolar tipo 1, se você preferir. Agora, de fato, como que a gente tem os critérios, né? Como que a gente consegue diferenciar de maneira mais minuciosa, quando muitas vezes não tem o recurso de fazer uma entrevista psicopatológica, não teve o conhecimento, talvez não seja um especialista na área, talvez seja alguém que não presenciou, até um especialista que não presenciou aquele quadro. Usam-se alguns critérios diagnósticos, né? O mais conhecido é do DSM, da Sociedade Americana de Psiquiatria, e o primeiro critério que é apresentado é a temporalidade. Para ser mania, é considerado necessário um mínimo de 7 dias.
Hipomania a gente já admite a partir de 4 dias. Claro que se passar de 4 dias, de 7 dias, de 10 dias, a hipomania continua sendo hipomania. 7 dias é o mínimo para se admitir a possibilidade de mania. Hipomania pode sim ser mais que 7 dias. Então você percebe que só esse critério ele ainda vai gerar muita confusão, né? Porque apenas vai realmente permitir a gente separar aqueles pacientes que tiveram um quadro de aceleração de humor de 4 a 7 dias. Se os pacientes tiveram um quadro por 10 dias, a gente não vai conseguir diferenciar. Então é um critério que ele é bastante limitado, ele ajuda a gente a separar alguns casos sim, mas é necessário uma observação mais profunda sobre outros sintomas que eu vou falar agora. Para que fique bem claro, tanto na hipomania como na mania existe uma exacerbação do humor, uma sensação maior de energia, de atividade direcionada a alguns objetivos específicos, tem mais atitudes do que seu habitual, é algo nitidamente diferente do seu padrão. Também pode acontecer um humor expansivo, um humor muito irritável, além, claro, de possibilidade de euforia, a pessoa se sentir muito bem, né? Externalizar uma sensação de alegria, de bem-estar, também quando o humor está bastante elevado, a pessoa com autoestima muito grande. Mas, além desse quadro principal da elevação do humor, existem outros critérios? Existem sim, são os critérios acessórios. A gente precisa de pelo menos três ou mais critérios, tanto para mania como para hipomania. O primeiro critério que a gente pode destacar é a autoestima elevada. O segundo é a logorreia, a aceleração do discurso, a pessoa fala mais rápido do que o habitual, esse é um critério que ajuda muito a gente a diferenciar clinicamente. O terceiro critério que ajuda muito é a redução da necessidade de sono. Aqui a gente não fala de uma insônia, mas a pessoa de fato se satisfaz com menos horas de sono. Às vezes ela também acorda cansada em alguns episódios, um quadro mais crônico, uma fase que a gente chama de episódio misto, que a gente não vai falar hoje, que também pode confundir-se com ansiedade. Às vezes a pessoa pode sentir que gostaria de dormir mais no transtorno bipolar, também nas fases depressivas, mas nas fases realmente de mania, de hipomania, ela vai se contentar com menos horas de sono. Na fase francamente maníaca, a pessoa talvez durma 1 ou 2 horas, ou talvez nem isso. Muitas vezes vira várias noites fazendo atividades, né? Um quarto critério importante é a distraibilidade, também ajuda a gente a diagnosticar, embora isso pode confundir, por exemplo, com ansiedade também, né? Um outro critério que pode ser muito útil é a atividade direcionada a objetivos, conforme a gente já falou. E o sexto e último critério é a tendência a comportamentos de risco, comportamentos sexuais, relacionados a drogas, no trânsito, enfim, diversas circunstâncias da vida em que a pessoa se expõe muito, por exemplo, com gastos, né? Nos investimentos também, nos negócios, no trabalho, a pessoa se coloca em risco, muitas vezes confronta outras pessoas correndo perigo. Então, de fato, este um sexto critério, todos estes podem estar na hipomania e na mania. Então, não é suficiente para a gente diferenciar os dois quadros. Muitas vezes, o mesmo número de sintomas pode acontecer com intensidades diferentes. Imagina uma pessoa que tenha, por exemplo, a logorreia, só que uma logorreia muito mais rápida, fale 2, 3 vezes mais rápido, ao ponto de que o outro nem consiga entender. E na hipomania, por sua vez, a pessoa pode falar com um pouquinho mais de firmeza, até transmitir uma certa ideia, quem sabe, de arrogância, de estar atropelando o outro, mas que ainda possa ser inteligível para o interlocutor. Imagina, por exemplo, a redução das horas, como eu falei, pode diferenciar a intensidade, né? Dormir 4, 5 horas é mais perto de uma funcionalidade do que dormir 1 hora ou nem 1 hora. Imagina também a questão da autoestima, ela pode ser um sinal de arrogância também, ou pode ser um sinal de perder o contato com a realidade. A gente já pensando aí numa mania psicótica, né? Uma mania em que a pessoa tem delírios. Claro que isso até o leigo percebe, não, essa pessoa ou ela usou alguma coisa, ou ela está com uma doença muito séria, ela precisa de uma internação, né? E de fato, em geral, são quadros que requerem internação psiquiátrica, necessário tratamento mais intensivo desses pacientes, porque eles têm também muitas vezes um risco de auto e heteroagressão, né? De se machucar ou machucar terceiros
tamanha é a aceleração. A gente não deve confundir a palavra maníaco, né, com aquela ideia de um serial killer, de uma pessoa que se torna um psicopata violento. Não é isso, ele pode machucar alguém num rompante de agressividade, alguma coisa momentânea, mas não é aquela pessoa calculista, né, como se fosse um psicopata, um serial killer. Tem que diferenciar da palavra maníaco, né? E também da ideia de mania no sentido de obsessão, de toque. Ah, a pessoa tem mania de limpeza. Não, a gente está falando de mania como uma alteração de humor, né? Essa expressão pode ser usada também em alguns lugares aqui do Brasil, né, como uma referência à obsessão na linguagem popular. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não fazer nenhuma confusão nesse sentido. Já quando falamos da hipomania, muitas vezes é difícil convencer o paciente a se tratar. Não é necessário a internação, mas em geral eles não têm crítica de que aquilo é um problema, eles não conseguem perceber nas primeiras crises não. Podem até perceber depois, quando caem em depressão ou quando percebem alguns prejuízos, mas muitas vezes eles se sentem bem, eles acham que é um momento que eles estão super bem da vida deles e não conseguem perceber que eles passaram de uma barreira que vai além da normalidade. Então, de fato, é uma situação que precisa ser muito bem trabalhada na entrevista clínica, no relacionamento médico-paciente, para que o paciente realmente consiga entender o que está acontecendo com a vida dele, consiga de fato buscar ajuda, buscar o tratamento que ele precisa para evitar, por exemplo, consequências mais graves, para evitar um declínio da cognição ao longo da vida, porque com o passar dos anos, se a pessoa vai tendo episódios de hipomania, o raciocínio, a memória vai piorando também, a concentração, as depressões, para evitar fases depressivas que podem ser perigosas. Então a pessoa precisa realmente entender o diagnóstico dela e isso precisa ser muito bem demonstrado pelo profissional. Além de fazer o diagnóstico, o psiquiatra precisa conseguir transmitir, né, uma das poucas áreas da medicina, se não a única, em que talvez seja tão difícil quanto o diagnóstico, você demonstrar o diagnóstico para o paciente. E aí entra muito a questão humana, né, do relacionamento, da proximidade com o paciente. Recomendado uma abordagem empática, entendendo a possibilidade de diálogo naquele momento, o que a pessoa está preparada para ouvir naquele instante. O transtorno bipolar tipo 2, né, que cursa com hipomania, ele tende a ter uma dificuldade importante porque os leigos, os familiares, muitas vezes não percebem. Podem achar que a pessoa está puramente ansiosa, mais agitada, ou até mesmo que se trate de uma pessoa mais arrogante, ou que ela se tornou mais arrogante do que era antes, ou que está muito confiante porque, enfim, teve um motivo na vida, suspeita de alguma outra relação. Uma série de interpretações são possíveis para tentar explicar essa mudança de comportamento e dificilmente as pessoas percebem que existe uma doença ali de fato. Elas vão tender a perceber quando vem a fase de depressão, aí sim identificando como um problema de fato, né? Então normalmente é difícil fazer o diagnóstico no primeiro quadro de hipomania porque as pessoas dificilmente procuram ajuda. Precisa estar muito atento, inclusive quando a gente trata uma depressão que a princípio é unipolar, porque os antidepressivos muitas vezes podem revelar essa característica à medida que eles vão elevar o humor e podem manifestar a virada para a hipomania ou para a mania, né? Então, eu apresentei para vocês hoje o diagnóstico de transtorno de humor bipolar, transtorno afetivo bipolar, se você preferir, tipo 1, com mania, e transtorno afetivo bipolar, tipo 2, com os episódios de hipomania. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Pode deixar aqui o seu comentário, sua dúvida pode ser objeto aí de um próximo vídeo, então pode escrever aqui embaixo. Curte, compartilha com os amigos, com a família. Não deixa de seguir o canal para manter esse contato, né? Aciona também o sininho das notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço!